tem que ter o sacrifício nosso de cada dia, tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias, tem que ter coragem. Minha gente, onde reina amor fraterno, amor, onde reina amor, Deus aí está. Onde reina amor fraterno, amor, onde reina amor, Deus aí está. Boa noite a todos, paroquianos, paroquianas da nossa comunidade de fé, da nossa matriz de Santa Rita de Cássia. Aos participantes do grupo de reflexão, sejam todos bem-vindos. Hoje, dando continuidade aos nossos encontros do mês de agosto e o mês sacerdotal, onde o roteiro nos chama a reflexão família, berço da vocação sacerdotal. E neste segundo encontro, em especial, nós vamos estar falando sobre o Seminário de Mariana, família dos seguidores de Cristo. Este ano, o seminário completa 270 anos, formando, os nossos sacerdotes, os nossos vocacionados. E, para bem começar o encontro, a gente vai falando então dos símbolos. Cada encontro, ele nos traz uns símbolos que nos chama a reflexão, né? Nós temos a cruz, né? Lembrando sempre o nosso centro da igreja, né? Nós somos seguidores de Cristo, né? A Nossa Senhora, né? Nossa Senhora das Graças, mas a Nossa Senhora como mãe da igreja. E aqui nós temos embaixo a foto dos padres, né? Aqui representando todos os padres da nossa paróquia, das nossas paróquias irmãs da cidade de Viçosa, das paróquias, né, da forania de Viçosa, das dioceses de Mariana, e também homenageando aqueles padres que são do nosso relacionamento, né? Então, ali nós temos as fotos dos padres aqui de Viçosa, né? No centro, nós temos o Dom Geraldo, né? Representando, então, o bispo que passou pela Diocese de Mariana e continua lá fazendo seus trabalhos. Nós vamos iniciar cantando, então, o nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus primordial.
Então, sejam todos irmãos e irmãs bem-vindos. Nós estamos celebrando o mês vocacional. É neste ano, refletindo de modo especial sobre o Seminário São José, de nossa arquidiocese, que está completando 270 anos. Lugar em que são formados os discípulos de Jesus, vocacionados ao sacerdócio. É na alegria e no amor que conseguimos responder com fidelidade ao chamado de Deus. O Senhor chama sempre, e a alguns chama para deixarem tudo e o seguirem, formando assim uma nova família de fé. Neste momento, queremos refletir sobre o seminário como a família dos seguidores de Cristo. E também como esse mês é destinado a gente refletir, voltado à reflexão sobre as vocações, nós temos hoje representando as vocações religiosas, né? A irmã Rita, a Paola, que está assim também começando a caminhada dela, o sim dela já veio desde antes dela nascer, né? Ela já foi escolhida, então nós vamos ter hoje a participação especial das duas, irmã Rita e a Paola. A Ildes, ela está aqui representando então a comunidade Santuário e também é do Mater Christi, além de ser do grupo de reflexão da comunidade Santuário, ela é do Mater Christi também, que é aquelas pessoas que rezam o tempo todo pelos nossos padres, pelas nossas religiosas e vocacionados. Então, iniciamos o nosso encontro invocando o Espírito Santo, cantando. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz
paz e alegria bem perto de ti. Para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nós vamos lá para a página 2, oração inicial para todos os dias. Então, página 2 do roteiro. Então, oração inicial para todos os dias, nós vamos todos rezar. Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos vosso forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai sobre nós o vosso Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a vossa voz. Despertai nossas comunidades para a missão. Enviai nossa vida a serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dai perseverança a nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor, chamai-nos para o serviço do vosso povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. Voltando então para a página 6, motivação. Ao se encarnar, nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a família humana e lhe conferiu uma enorme dignidade, juntamente com Maria e José. Nela, ele cresceu, desenvolveu a sua fé judaica e pôde, assim, compreender quem ele era e qual a vontade de Deus a seu respeito. Em determinado momento de sua vida, ele toma consciência que era necessário sair daquela estrutura e iniciar a sua missão pública. Saí pelas montanhas e vilas da Galileia e da Judéia, como grande missionário do Pai, ensinando e pregando com a vida, sustentando a fé e a conversão. A sua palavra logo toca os corações dos homens e mulheres. E por isso chama alguns a segui-lo de forma mais próxima e assim cria, podemos dizer, o primeiro seminário, o grupo dos 12 apóstolos e forma com eles uma nova família. Família não mais de sangue, mas daqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Deste modo, ao longo dos tempos, Jesus continua chamando homens e mulheres ao seu seguimento para os diversos ministérios na igreja. De modo especial, chama alguns homens para o sacerdócio ministerial, para se dedicarem de modo total e livre ao anúncio da palavra, ao cuidado pastoral, a manterem a sua presença viva por meio dos sacramentos, a serem pastores. Tal missão não pode ser realizada de qualquer modo, e por isso foi constituído na Igreja uma instituição chamada seminário, com a missão de ser o espaço propício
para a formação humana, espiritual, acadêmica e pastoral daqueles que são chamados ao ministério sacerdotal. O seminário é um lugar e um tempo propício para o discernimento e amadurecimento da vocação sacerdotal. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. Toda vocação nasce em uma família. A família é o primeiro seminário de um sacerdote. Muitos são aqueles que se despertam para a vocação sacerdotal graças à vida de oração, à participação na comunidade eclesial e ao testemunho familiar. E depois da família, grande responsabilidade tem a comunidade eclesial no processo vocacional da criança e do jovem que sente desejo de consagração da vida através do sacerdócio ministerial. Todo sacerdote é tirado do meio do povo, da sua comunidade, para voltar depois para o meio do povo, para servir e ser sinal de Cristo, o bom pastor. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. Consciente da vocação e do chamado de Deus para o sacerdócio, a vontade de ser padre arde no coração do vocacionado e ele é chamado a fazer a sua primeira renúncia, à família biológica. Renunciar à família biológica não significa abandonar os laços familiares em prol da causa do reino de Deus, mas priorizar o seguimento a Jesus Cristo e o seu projeto de vida e salvação. Todo aquele que deixa seu pai, sua mãe, ganhará 100 vezes mais. Para muitas famílias, essa decisão pode trazer muita alegria, mas para outras pode trazer tristeza e angústia. Mas Deus usa de tudo isso para fortalecer a vocação. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. Ao se decidir por Cristo, o vocacionado não está sozinho. Juntamente com ele estão muitos que querem também discernir a sua vocação. Todos trazem a mesma convicção. Querem ser padre, querem servir a igreja, querem doar-se para que o povo tenha vida. E assim, cada um tendo se afastado fisicamente da sua família biológica, se insere em outra família muito maior, a família dos seguidores de Cristo. E a promessa de Jesus não demora em se realizar. Ganha-se muitos irmãos na vida comunitária, no seminário, e muitos pais e mães no trabalho pastoral e nas atividades missionárias. Senhor, chamaste-me, aqui estou.
chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. O seminário, como a família dos seguidores de Cristo, significa um espaço privilegiado para estar com Jesus. Aprender todo o necessário para ser sinal visível dele no mundo. A formação que é oferecida nesta nova família, o seminário, toca toda a realidade do vocacionado. O seu aspecto humano-afetivo, a vivência comunitária, a dimensão acadêmica e, de modo muito profundo, molda o seu coração e sua vida pela espiritualidade e pelo contato com o povo na experiência pastoral. A marca dessa nova família é fazer a vontade de Deus e, deste modo, seguir os passos de Jesus, tornando-se seu fiel discípulo missionário. Para isso, é necessário ter cada vez mais um coração semelhante ao do Senhor, um coração de pastor, para amar os que Ele ama, para ser como Jesus. Fato da vida. Nos idos de 2009, em uma cidade na região norte da Arquidiocese de Mariana, 2 jovens adolescentes, na ocasião com 15 anos, sentindo-se chamados por Deus à vocação sacerdotal, a partir da experiência de fé vivida na família e do testemunho da comunidade eclesial, decidiram ingressar no seminário de Mariana. Tendo feito os encontros vocacionais e a semana vocacional, foram aprovados para a comunidade vocacional Nossa Senhora da Assunção, que estava situada em Barbacena. Apesar de tão pouca idade, os 2 não resistiram em deixar suas famílias e encarar essa aventura de amor. Partiram alegres e convencidos de estarem fazendo a vontade de Deus e, principalmente, contando com o apoio dos seus pais, que ficaram felizes com a trajetória vocacional dos filhos. Obviamente, sentiram a partida deles, mas confiaram em Deus e pediram insistentemente, na oração, pela felicidade dos 2, dando-lhes liberdade no discernimento vocacional. E assim, ao chegarem para a nova etapa de suas vidas, os 2 foram surpreendidos, pois estavam ingressando numa nova família, com muitos irmãos, pais, mães e, acima de tudo, estavam cientes de que o amor de Deus guiaria suas vidas e suas vocações. E a cada passo, o coração se dilatava na alegria de seguir Jesus, na possibilidade de servir o seu povo. Destes 2, um já é sacerdote e o outro se prepara para a sua ordenação. Item 5, fato da Bíblia. Nas páginas do Evangelho, contemplamos Jesus constantemente chamando ao seu seguimento. Quem segue Jesus nada perde, ao contrário, é fortalecido em sua vida e ganha muito mais. Acolhamos a palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor,
palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, Jesus pediu que afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim, fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo. De hoje em diante, você será pescador de homens. Então, levaram as barcas para as margens, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos pedir então a irmã Rita que faça uma breve reflexão da palavra. E em seguida, a gente gostaria que ela desse o depoimento do seu sim, do seu chamado. Por favor, irmã Rita. Olhando essa palavra de Deus, me chamou a atenção algumas frases assim, que são fortes nesse texto. Jesus estava à margem do lago de Genezaré. Estava à margem do lago. E ali reuniu uma multidão de gente que queria ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus está anunciando a palavra e uma multidão se achega até ele.
E Jesus, então, sobe numa das barcas. E quando ele percebe que ali não dá para falar, que o pessoal não vai conseguir entender o que ele está falando, porque tinha muita gente, ele pede para afastar um pouquinho a barca. Muitas vezes precisamos nos afastar um pouquinho para nos fazer comunicar, fazer com que as pessoas possam nos entender. É bom lembrar que naquele tempo não tinha microfone que nem nós temos hoje, né? Tinha que ser a voz mesmo, que tinha que chegar, né? Irmã, porque falar para uma multidão, todos eram ouvidos e nenhuma tecnologia, né? Então, é verdade. Então, aí Jesus fala para aquela multidão, mas depois de falar para a multidão, ele faz um pedido a Jesus, a Pedro, que é muito interessante. Avance para as águas mais profundas e jogue a rede. E Pedro era um pescador que era experiente, ele sabia que ali não teria peixe. Mas ele diz: Senhor, tentamos a noite inteira, pegamos nada, mas por causa da sua palavra, nós vamos jogar a rede de novo. E a surpresa foi grande, né? Quantos peixes eles pegaram a partir da obediência que tiveram à palavra de Jesus. E diante disso tudo, eles ficam maravilhados, né? E percebem que algo diferente está acontecendo. E é interessante que Jesus aproveita esse fato da pesca para fazer um chamado muito especial na vida deles. Jesus, então, vai aproveitar. Não tenha medo. De hoje em diante, vocês não vão mais ser pescadores de peixe, mas pescadores de homem. Então, é o chamado que Jesus faz para Pedro. E é o chamado que ele faz para nós hoje também. E outro aspecto que eu queria pegar também é a questão da rede. Eu achei interessante, uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte: naquele tempo, Jesus pediu que Pedro lançasse as redes na água. Hoje, nós nos lançamos nas redes sociais. Naquela época, quem pegou os peixes e foi o motivo do chamado dos discípulos foi a rede jogada na água. Hoje, nós podemos aproveitar e podemos ouvir o chamado de Deus através das redes sociais. Então, eram os aspectos que eu queria acentuar desse evangelho de hoje, já que me foi pedido que também falasse um pouquinho sobre a minha vocação. Lembrando o tema, né, que nós temos este ano, a igreja nos convida a refletir: amados chamados por Deus. E nós dissemos no início dessa oração, desse grupo de reflexão, e dizemos sempre: a família é o berço das vocações. Então eu vou começar lá da família. Vou tentar ser bem resumido, porque o tempo não dá, né? Mas se fosse contar a história toda, ia demorar e é muito bonita. E nós vamos apreciar, né? Deliciar, né? Então, eu nasci numa família numerosa. Nós éramos 11 irmãos e uma família muito católica. Sempre, todas as noites, nós tínhamos a oração do terço em família. Era toda a família reunida na cozinha, que era a parte maior da casa, reuníamos na cozinha para rezar. E então essa oração foi nos motivando, nos mostrando um caminho, né, de fé que meus pais viviam e que queriam transmitir para a gente. No nosso tempo era difícil ter uma missa lá na comunidade, eram poucos os sacerdotes. O padre celebrava
às vezes de 2 em 2 meses, às vezes de 3 em 3. E esse dia era um dia de festa. Um dia, tentando relembrar a minha vocação, eu fiquei assim, mas tinha um dia interessante, um dia muito importante na vida da gente. E não era o domingo. Aí, quando eu fui buscar assim na memória, eu me lembrei, eram os dias da missa, que nós saíamos, a família inteira, descíamos para o arraial onde a gente tinha a missa. Então era o dia de festa. E a família sempre ia junto para participar da missa. Quando foi, eu estava com 16 para 17 anos, sempre a diocese tinha os grupos de reflexão. E então, quando eu estava completando 17 anos, no mês de agosto, teve também, assim como nós estamos fazendo neste mês, né, a reflexão sobre as vocações. E quando foi refletido sobre a vocação consagrada, a vocação religiosa, eu senti um chamado ali, senti uma coisa diferente. E fiquei, então, tentando relutar com esse chamado de Deus. Eu pensava assim, não, isso aí é uma coisa assim muito bonita, mas é para outras pessoas. Para mim, não. A gente morava lá na roça, tinha pouco estudo, pouca condição de conhecer as coisas. Eu nunca tinha visto uma religiosa na minha vida, nem sabia o que era. Mas eu senti esse chamado e fiquei, então, com isso na cabeça. Aí passou, eu falei assim, não, isso vai sair. Aí quando foi o dia, no final do mês, nós tivemos o plenário. Aí lá fui eu para o plenário, né? A gente fazia parte do grupo, lá fui eu para o plenário. Quando chegamos no plenário, de novo, mais forte ainda, eu ouvi aquela mesma voz me chamando. Por que você não vem a ser uma consagrada? E aí, a partir daí, eu já não tive mais paz. Depois eu falei com minha mãe, conversei com ela, ela tentou me mostrar que a vida de uma consagrada não era fácil, porque ela já conhecia um pouco, né? Sempre que ela era internada num hospital em Manhuaçu, aí eram as irmãs que atendiam lá. Então ela me falou um pouquinho como que era o trabalho das irmãs. É muito difícil. Eu falei assim, não, mas eu quero assim mesmo. Aí depois eu conversei com o padre que estava orientando, que era o nosso pároco lá na época, né? O padre Raul Mota de Oliveira. Hoje ele é monsenhor, né? E era ele o responsável pelos roteiros de reflexão. Aí quando eu conversei com ele, ele me propôs ir para um encontro. Mas antes ele me fez uma pergunta que eu acho interessante hoje, mas na época eu não consegui entender. Aí ele me perguntou assim, você quer ir para longe ou para perto? Eu falei com ele assim, se precisar eu vou para longe, para onde precisar. Mas se der para ir para perto, eu prefiro. Aí então eu entendi. Depois de muito tempo eu fui entender. Porque lá tinha o mosteiro das irmãs, que quando as pessoas entravam, não voltavam mais em casa, ficava lá. Então era ir para longe. E tinha as irmãs carmelitas e outras também, mas tinha as irmãs carmelitas que têm a vida assim como nós temos aqui, a vida apostólica, mas a gente tem a oportunidade de voltar em casa e tudo. E aí, com isso, ele me convidou para eu participar do encontro vocacional que teria em Caratinga no final do mês. Eu não pude ir porque eu adoeci, fiquei com febre, muita febre, e minha mãe não deixou. Mas aí, da próxima vez que ele voltou, eu fui lá, conversei com ele, expliquei que eu não podia ir. Aí ele me falou assim, então, vou marcar outra data para você ir. Conversou com as irmãs, marcou outra data e eu fui. Quando eu cheguei naquela casa, eu fiquei encantada com o jeito das irmãs, com a acolhida, com a vida ali. Parecia que era um eterno domingo. E aí, então, eu fiquei encantada. Quando eu saí de lá, eu já saí, meu pai foi me buscar, eu já saí com tudo organizado para voltar. Dia 31 de janeiro, eu fui, devia ser ali pelo dia 11, mais ou menos.
Aí quando fosse no dia 31 de janeiro, eu ia voltar já com tudo para ficar. E foi o que aconteceu. Dali a gente foi fazendo todo um processo, né? O processo que a gente faz para a formação na vida religiosa. Fiz o estudo, né? O período que a gente chama de aspirantado, depois fui para o postulantado, o noviciado, depois do noviciado a gente professa. Aí a gente, como diz o povo, né? A gente vira irmão, depois do noviciado, né? E aí então, depois do que eu professei, aí começou a missão, que é muito bonita, mas essa história eu acho que eu tenho que deixar para outro dia, né? Porque o tempo está passando. Mas outro dia a gente conta o restante dessa história. Então, vocês já perceberam aí que ela se comprometeu, né? Está conosco aqui para continuar essa história, né? E aí, na fala da irmã, que coisa linda, né? Maravilhosa a fala dela. Nós percebemos a importância do grupo de reflexão, né? Você vê que ela despertou uma vocação nos grupos de reflexão. Então, o grupo de reflexão, para quem está agora acompanhando pelas redes sociais e tendo o primeiro contato, ele é lindo nesse sentido porque ele desperta vocações, ele desperta a motivação de você conhecer os movimentos e pastorais. Então, a gente fala assim que ele é o berço das pastorais, né? Porque as pessoas começam na reflexão e vão para as pastorais. A gente perde alguém da reflexão, mas perde, né, maneira de dizer. Porque muitos assumem outros, né, compromissos na igreja e aí tem mais dificuldade de acompanhar a reflexão. Outros, né, a irmã Rita, a Paola, a Ildes, que fazem parte de outros movimentos, de outras pastorais, mas continuam na reflexão. E aí a gente viu a importância, né, do grupo de reflexão de estar despertando, estar motivando esse chamado, né, para os diversos serviços, né, no reino de Deus. A gente viu a importância do padre, né, do pároco. Ela foi conversar com o pároco, ela foi se aconselhar com ele, e ele ali colocou mais brasa, né, colocou mais o arder. Então a gente vê essa importância dos padres na formação, né, dos nossos religiosos, das nossas religiosas, né, os seminaristas, todos vão se aconselhar com o padre, né? A importância do padre na comunidade dela. A missa não acontecia regularmente, mas eles iam até o padre, iam até a comunidade rezar. E a família, vocês viram que a mãe até tentou dizer, olha, é muito difícil, né? Mas ela falou, eu quero lançar a rede nas águas mais profundas, né, irmã? A senhora falou, não, mas eu não estou com medo, não, eu quero lançar, né? O coração ardia ali, querendo lançar a rede nas águas mais profundas. E esse é o chamado de Deus, né? Não tenha medo, né? Lance sua rede. Você quer ir para perto? Você quer ir para longe? Ela falou, não, eu quero ficar perto, mas eu estou disponível, eu quero ir, né? Eu não tenho problema de ir para longe, quer dizer, eu não tenho medo de lançar minha rede nas águas mais profundas. E quando o chamado de Deus, né, aquele que é escolhido por Deus, e ela percebeu esse chamado, de fato começa a inquietação, né, irmã? A senhora só colocou muito bem. E essa inquietação, essa vontade de estar lá, ela é muito maior, né? Então não teve medo das águas profundas, né? Com 16 anos, né, já querendo vir, tão novinha, e está aí, dando esse belíssimo testemunho. Então a gente agradece, irmã, pelo esse testemunho da senhora, e que Deus abençoe, que renove o sim a cada dia, né? Amém. Só lembrando que essa semana vai ser a semana da vida religiosa consagrada, né? Então, fica aí o convite para os jovens, né? Quem sabe, você também não sente esse chamado de Deus na sua vida? Exato. Nessa semana assim, dedicada à vida religiosa consagrada. Exatamente. Então, ela vinha falando quando nós estávamos a caminho para aqui, para, né, apresentar esse segundo encontro, ela estava falando da felicidade dela, né, de poder estar participando e estar comemorando na próxima semana a semana, né,
da vida religiosa, da vida consagrada. Isso é uma coisa maravilhosa de se ver, de se ouvir, né? E ela dizendo dessa felicidade, né? De estar comemorando, né? De estar participando dessa semana, né? Então a gente vê aqui, né, no Para Refletir, que já foi muito bem colocado, é isso, né? Como a gente vive hoje nessa relação com o chamado de Deus, né? Nós vimos no fato da Bíblia, né? Na fato da vida, né? Os dois irmãos indo, né? Feliz, né? Atender o chamado de Deus, um já sacerdote, o outro preparando, né? Saíram de casa também com toda aquela motivação, né? A gente viu na leitura bíblica, né, que não tenha medo de lançar sua rede nas águas profundas, né? A irmã deu aí esse belíssimo testemunho. Então é desse jeito mesmo que a gente vê, né, como que hoje foi muito importante essa presença, como está sendo maravilhosa esse mês, né, para a gente, porque na semana passada nós tivemos primeiro encontro, nós tivemos aquele belíssimo depoimento do seminarista Robson, falando da importância da família, né, para ele estar realmente tendo essa coragem de dizer o sim, renovando o seu sim, né, ele que está caminhando também para uma vida sacerdotal. Hoje, né, a irmã Rita falando para a gente dessa importância. Então, é exatamente isso que a gente fica, né, nessa felicidade dos grupos de reflexões, ter esse momento de contato, né, com essa... Padre Vandir falava assim, que quem faz reflexão já está formado para ir para as pastorais, já está, porque tem toda essa oportunidade de estar mais em contato com essa vida, com essa realidade, né, com esses depoimentos, com as formações. É uma formação continuada, né? Então, nós vamos fazer, né, essa já foi feita a reflexão dessa forma, né, de você não ter medo, de ousar, né, de lançar a sua rede mesmo, para seguir Jesus não precisa ter medo, né, tem uma insegurança do novo, né, você não sabe o que vai encontrar. Aí o Frei Rogério, né, muitos conhecem, ele foi ordenado aqui em Viçosa, ele é da comunidade de São Francisco de Assis, mas foi ordenado aqui em Viçosa. Ele foi para a missão na África, ficou muito tempo, e eu perguntei para ele, falei, Rogério, mas você não teve medo hora nenhuma? Ele falou assim, não, algumas vezes sim. Eu falei, mas antes você não teve vontade de voltar? Ele falou, não, eu não quis ir com nenhuma expectativa. Eu fui sem criar expectativa, porque eu fui disposto, de coração aberto, para aceitar o que estava me esperando. Então, esse se lançar profundamente, né? Aí lá ele teve realmente um momento, o depoimento dele é maravilhoso, se a gente tivesse um espaço para trazê-lo, é um depoimento maravilhoso, porque ele disse que teve momentos de medo, porque estava, né, numa situação muito séria lá, mas em nenhum momento ele deixou de fazer a missão dele. Então é isso, né, que a gente está refletindo hoje, né, mais profundamente. Bom, então, o plenário, item 7, pergunta para o plenário. Então, eu gostaria aí que os coordenadores de reflexão que estão nos assistindo, né, que preste bastante atenção nas perguntas para o plenário e que nos mande, né, o que vocês estão tirando desses encontros, o que vocês estão refletindo, para que no plenário, depois do terceiro encontro, nós temos o plenário, a gente possa estar aqui apresentando o que cada grupo passou para o seu coordenador. Né? Nós não estamos reunindo fisicamente, mas estamos mantendo contato pelas redes sociais. Então, da mesma forma que foi o mês de julho, nós vamos proceder agora. Os coordenadores recolhem os depoimentos para que a gente possa estar apresentando no plenário. Então, nossas famílias e nossas comunidades eclesiais, com seu testemunho de vida e amor, tem inspirado e incentivado as crianças e os jovens a seguirem Jesus Cristo como sacerdotes? Temos rezado pelas vocações sacerdotais? Então, os coordenadores aí, né, conversem aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais e vejam o que cada grupo tem pensado, né? A Ildes está aqui representando o Mater Christi, eu tenho certeza que tem rezado bastante, né, Ildes, pelo sacerdote? Todos os dias,
o nosso compromisso é esse, rezar pelos sacerdotes, porque eles precisam de orações. Eles também são como nós, deixaram família e acolheram outros familiares, formaram as dioceses, em cada cidade que eles estão, as igrejas estão sempre cheias e sempre com os padres ali ativos, trabalhando, exercendo, ensinando para a gente o caminho da fé. Então, para os padres terem mais força ainda, o Mater Christi, que reza intensamente por eles, e rezamos também pelo Papa Francisco, para os bispos, para os religiosos, enfim, todos os vocacionados. A gente está sempre lembrando, todos os dias vocês ganham oração, tá aí, irmã Rita? Rezamos o terço, fazemos as orações e vamos assim caminhando, visitando os padres, dando orientação àqueles que estão doentes, que nos procuram, né? Às vezes na falta de como tomar um remédio, o que pode comer para poder se sustentar na vida. Então a gente dá um apoio geral, tá? Nunca esqueça, a gente nunca abandona o padre. E é um dever nosso estar sempre perguntando ao padre, como é que o senhor está? Não é amolar o padre, não. Mas, sua bênção, padre, como o senhor está? Cuidado, Tudo bem? né? É o cuidado, né? É um o que são as cuidado lições especial do coronavírus, mas as lições que a Mater Christi já tem há muito tempo, né? Com certeza. Bom, no item 8, gesto concreto. Motivar e ajudar as crianças, os adolescentes e os jovens de nossas famílias e de nossas comunidades, que mostram sinais de vocação, encaminhando-os para o seminário da Arquidiocese de Mariana. Então, aqui a gente sabe, né, que os nossos jovens, graças a Deus, a nossa paróquia Santa Rita de Cássia tem um trabalho muito bonito com os jovens, né, de acolhê-los, de orientar. Então, nós temos assim o cônigo José Geraldo, que faz um trabalho muito bonito de acompanhamento desses jovens, e os nossos párocos estão sempre, né, disponíveis. Mas nós também, das pastorais e dos movimentos, né, ajudando eles a ter o discernimento, né, que o seu sim, né, tem esse discernimento. Isso é muito importante. Então, cada um que está nos assistindo, que tem um jovem aí do lado, né, que é importante que ele tenha esse apoio, né, da comunidade eclesial de base, né, de todas as comunidades de fé, além dos familiares, né. Outra vez me vejo só com meu Deus. Não consigo mais fugir de mim. Junto às águas deste mar vou lutar. Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. Vou navegar nas águas deste mar, navegar. Eu quero me encontrar, navegar. Não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas, no mar. Feliz eu vou seguir, só amar o meu lugar, sem duvidar, sem medo de sonhar. Ó Jesus, com fé eu te seguirei. Só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu Espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Vou navegar nas águas deste mar, navegar. Eu quero me encontrar, navegar. Não posso mais fugir. Vou
sem duvidar, sem medo de sonhar. E assim a gente vai encerrando o segundo encontro, né, desse mês de agosto, do mês vocacional, agradecendo então a presença da irmã Rita, também representando a comunidade de Lourdes, a Ildes representando então Mater Christi, a Paola, que está aqui também nos visitando e vai estar presente no próximo encontro, no terceiro encontro. A Paola vai vir também dar o seu depoimento, né? Qual foi o chamado dela, qual o momento que ela se sentiu, né? Chamada, tocada, que começou a inquietação dela, assim como a irmã Rita deu o depoimento. O que leva também a Paola, tão jovem, nos dias de hoje, né? Onde a sociedade ela vem colocando tantas coisas para os nossos jovens, e aí a gente depara com uma jovem que diz, não, essa sociedade não me toca, né? Jesus Cristo me toca mais forte. Então nós vamos estar no próximo encontro, o terceiro encontro, a Paola vai estar aqui conosco também, né? Falando, dando depoimento dela. E nós então agradecendo a todos, o pessoal da música, da transmissão, do apoio aqui que a Fran tem dado para a gente, todos, né, esse apoio que os nossos paroquianos, os nossos grupos de reflexão têm dado, a paróquia, nós vamos agradecendo. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos uma abençoada noite. E na próxima semana estaremos, então, no terceiro encontro, nos preparando já para o plenário. Então, muita gente faz os 3 encontros, mas não faz plenário, não. Vocês sabiam disso? Que quando faz o plenário está vazio, as pessoas pensam que o plenário não precisa ir. O plenário precisa ir, sim. O plenário é o momento que você reúne com os outros grupos, que você troca experiência, que você passa para eles o seu aprendizado daquele dia. Então, o plenário é o encerramento do mês. Ele é o 4º encontro, tá? Então, eu convido a todos, principalmente os nossos coordenadores, né, que vá conscientizando os nossos participantes, que plenário é importante sim, tá bom? Então, tenham todos uma abençoada noite.